Vamos falar hoje de como vender seguro de vida? Para você que ainda não está no nosso canal, curte ele, ativa o sininho para a gente poder avisar das outras lives, para a gente poder aí trazer cada vez mais novidade para vocês desse mundo dos seguros, não é mesmo? Como que a gente faz para apresentar uma cotação de um seguro de vida, né? Resumindo, umas 3 etapas, tá? Para vender um seguro de vida. Primeiro, você agenda uma visita, né? Ou reunião online, hoje em dia, que é muito mais provável, mas você tem que ter certeza de que o cliente ou segurado vai estar naquele momento focado em você, no que você tem para falar, ele estará lá disponível para ouvir. Então marque um horário e um dia que seja melhor para o cliente, batendo a agenda de vocês, obviamente, tá? Segunda etapa, comparecer à visita, né? Estar lá no dia, na hora que vocês agendaram. E o terceiro vai ser você retornar com a apresentação, porque quando você agendar a visita é onde você vai obter as informações, onde você vai fazer as perguntas necessárias para você depois poder formular a apresentação, montar a cotação. E aí no momento da visita você já vai deixar agendado o retorno, que é onde você vai fazer a apresentação daquela cotação para o fechamento, óbvio, do seguro, né? Porque uma vez que a pessoa te ouviu, ela já está com meio caminho andado, né? Ela já está interessada para poder fazer um seguro. Óbvio que as objeções vão surgir e óbvio que às vezes nem toda venda você vai conseguir finalizar, você vai conseguir concretizar. Não se frustre, é normal, não é só no seguro de vida, como todos os outros, né, seguros que a gente chega a montar a proposta, chega a fechar a proposta e aí chega lá na seguradora, por alguma análise interna, o seguro acaba sendo negado. Aí você fala, poxa vida, tive todo um trabalhão e a seguradora negou. Gente, acontece. Mesmo porque a gente tem que entender que não somos nós que estamos assumindo o risco, né? Não somos nós que vamos indenizar. Quem vai indenizar é a seguradora. Então, cabe a análise dela. Ela é que vai saber se aquele risco é bom ou não, se ela vai assumir uma possível indenização ou não. Vai acontecer isso com vocês, se é que já não aconteceu, não se frustrem por isso. Foca no próximo, sempre vai haver um próximo. E é bom que, assim, mesmo essas coisas chatas, elas vão trazendo a maturidade para você saber como melhor apresentar, ou às vezes você mesmo vai fazer um filtro de algo que você sabe que muito possivelmente a seguradora venha a negar. E aí você vai demandar uma energia ou menor, ou às vezes nem demandar energia nenhuma para esse cliente, porque de acordo com o feeling que você está tendo, com a experiência, com a bagagem que você já absorveu, você sabe que uma negativa é muito provável, tá? Então isso é super normal. Então vamos lá, para a etapa 1, agendar a visita presencial e reunião online. Nesse momento, você vai fazer um contato. Vai ser por telefone, vai ser por WhatsApp, por e-mail, seja o canal que for melhor para o cliente. Se é um cliente que ele fala mais por e-mail, ele prefere, porque, sei lá, deixa documentado, não importa qual é o canal. Desde que você, neste momento, apenas agende a visita. Apenas deixe com ele combinado um dia e uma hora certa para vocês falarem sobre a proteção financeira e o planejamento familiar dele, tá? Então, nesse momento, você não vai dar uma prévia de nada, mesmo que ele te pergunte, quanto mais ou menos? Não tem quanto mais ou menos, porque cada cliente é cliente, cada caso é um caso. Então você fala que você precisa desse horário com ele para poder pegar as informações necessárias para só depois apresentar para ele o estudo, tá? Então não tente dar uma prévia, mesmo que ele te pergunte. No momento de agendar, você apenas vai realmente agendar essa reunião com ele.
a etapa 2, que é você estar lá no momento marcado, né, no dia e na hora combinada. Você vai ter que ter as perguntas certas para poder colher as informações do cliente. E aí depois que você fez todas as perguntas, eu vou passar para vocês mais ou menos as perguntas que vocês podem fazer para eles, tá? Mas óbvio que assim, isso vai ser muito mais até mesmo de vocês, de acordo com que cada cliente vocês perceberem o que é ideal colher de informação. Então, você sempre anota quais as perguntas que você acha ideal fazer para poder apresentar a cotação. Por quê? Vai depender da seguradora que você está apresentando, do tipo de cliente que você está abordando, tá? Então, quando eu falo para você ter as perguntas certas, é onde você já analisou mais ou menos o perfil da pessoa e o que é que você tem que perguntar para ela para apresentar uma cotação bem mais focada no perfil dela, tá? Então você vai colher as informações para poder voltar lá para a sua corretora, né? Se for online, obviamente que não vai ter o retorno para a corretora, você já vai estar nela, mas é o momento que você, depois que colheu as informações, vai jogar lá em cada seguradora as informações que você colheu. Então, você vai fazer as perguntas lá para ele. Depois que você fez todas as perguntas para o seu cliente, você fala: e qual é o melhor dia e horário para eu poder te retornar com a apresentação das cotações? Já deixa agendado de uma hora certa, tá? Não ligue depois. É nessa primeira reunião que você já agenda a segunda reunião. A etapa 3 é você justamente retornar com a apresentação para o fechamento do seguro. Então, nesse dia, você vai apresentar aquela pesquisa que você fez, né, com base nas informações que você coletou naquela primeira reunião, e já vai mostrar para ele de uma maneira que você deixe claro que já está conduzindo lá para o fechamento do seguro. Então vamos lá. Quais as perguntas, né, que você deve fazer? Eu coloquei aqui assim um basicão, porque é aquilo que eu falei. Você vai coletando as suas perguntas ideais. Eu estou colocando aqui mais ou menos para vocês terem um norte, tá? Algumas perguntas essenciais a se fazer para encontrar a cobertura ideal para o cliente de vocês. Seu cliente possui plano de saúde? Você vai perguntar: você possui plano de saúde? Qual é a sua profissão? Você tem filhos? Qual a idade deles? E quanto gasta de escola, mais ou menos, por mês? Quanto você gasta por mês para manter o padrão de vida da sua família? Na sua falta, em quanto tempo você acredita que a sua família vai se reerguer? Qual é a sua participação na renda familiar em percentual? Qual é o valor em patrimônio que a sua família teria hoje se precisasse inventariar? Há mais alguém além do seu cônjuge ou seus filhos que dependa financeiramente da sua ajuda, né? Qual é o valor dessa ajuda que você dá? Ou seja, percebendo todas essas perguntas, você está justamente sabendo qual é o gasto dele financeiro, familiar e mensal. Por quê? Porque você precisa de números, você precisa saber quanto, financeiramente falando, seria uma boa cobertura para ele, na falta desse seu cliente. Então, você pode apresentar na cotação uma diária por incapacidade temporária, dependendo da profissão que ele tenha. Você pode, sim, apresentar, no caso de uma doença grave, né, que ele precise, inclusive, fazer um tratamento. Na live da semana passada, né, aproveitando até que a gente está no Outubro Rosa, a gente falou com a Ioko, ela apresentou o caso dela, que ela foi diagnosticada com câncer, e ela até comentou que ela não tinha seguro de vida, mas ela tinha sim plano de saúde. E foi justamente o plano de saúde que ajudou ela a ter esse tratamento até mais rápido, eu diria. Porque imagina você sendo diagnosticado, por exemplo, com câncer,
e dependendo do SUS para o tratamento. Então, assim, é importante sim a pessoa ter um plano de saúde para ter esse atendimento mais imediato, para poder cuidar, né, obviamente, da sua saúde, mas em contrapartida, vamos supor que ela tivesse um seguro de vida, ou uma pessoa nessa situação tem um seguro de vida, como muitos casos acontecem, ela pega esse valor em vida, né? Muita gente, inclusive, acha, seguro de vida é quando eu bater as botas, deixa que depois eles vão atrás, não vou deixar dinheiro pro Ricardão, essas conversinhas que a gente ouve por aí. Mas o seguro de vida, ele também te traz, obviamente, benefícios para a vida, né? Para você ter a sua proteção, para você viver até de uma maneira melhor. Porque uma pessoa que ela é diagnosticada com câncer, por exemplo, ela pode fazer uso do seguro de vida. Vamos supor, que ela vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, aí tem lá a queda do cabelo, é uma pessoa muito vaidosa. Ela pode usar o dinheiro para comprar a peruca, não é barato, tá? Embora a gente fale, mas vai gastar com peruca. Gente, é com a peruca, é com colocar uma cuidadora dentro de casa para poder cuidar da pessoa, porque a pessoa realmente ela fica muito debilitada. Você vai ter dinheiro para colocar uma cuidadora para fazer nem que seja a comida para você, para poder cuidar da sua casa no momento que você não tem condições de, para poder, inclusive, manter ali, obviamente, você não vai conseguir trabalhar, né, normalmente, diariamente, porque você está num tratamento de câncer. Então, assim, o seguro de vida, ele vai te manter nesse período que você estiver em tratamento. Seja com coisas pequenas ou coisas maiores que você tem um gasto maior. Ou até mesmo, eu ouço até algumas pessoas falando, mas se eu tiver um seguro de vida e eu for diagnosticado com câncer, dependendo do nível e do tipo de câncer, eu não vou gastar nem a minha saúde, o pouco que me resta, a indenização que a pessoa receberia do seguro com o tratamento. Eu vou fazer uma viagem, eu vou aproveitar o restante que me resta de vida, estar próximo dos meus familiares, fazer as coisas que eu gosto. Gente, é a opção de cada um, entendeu? Então tem gente que, obviamente, faria uso disso para um tratamento, para ver se prolonga a perspectiva de vida, e tem gente que fala, quer saber de uma coisa? Entre aspas, já está dado como certo, né, um pouco mais no hospital ou um pouco menos curtindo numa viagem em família, é opcional. A pessoa, ela fez um seguro de vida, ela se preparou para justamente ter a opção do que ela vai escolher fazer com aquilo. Que você for oferecer um seguro de vida, né, uma proteção financeira familiar, melhor até falando, porque a gente, quando pensa no óbito em si, né, da pessoa que realmente veio a faltar, e se essa pessoa ela for justamente não é a rima de família, né, ou a pessoa que é o provedor da família, imagina como é que os demais familiares, os filhos, a esposa, o marido, né, depende de quem é o provedor, vai se manter na falta dessa pessoa. Então, o seguro de vida, ele ajuda inclusive nisso, porque assim, o seguro de vida, primeiro, ele não entra em inventário. Então, uma vez que você colocou lá como beneficiário meu filho, ou minha mulher, meu marido, né, meu cônjuge, minha mãe, você põe quem você quiser. No seguro de vida, você põe quem você quiser como beneficiário. Essa pessoa, após, né, o óbito de quem contratou o seguro de vida, ela recebe líquido na conta dela. Então, inclusive, ela vai ter o dinheiro para até desenrolar um possível inventário que seja necessário. Porque às vezes a gente ouve, mas eu tenho bens, eu não preciso de seguro de vida porque eu vou deixar casas de aluguéis,
tenho lá a minha empresa. Então, a pessoa acha que esse fator é determinante para ela não se preocupar com o seguro de vida. Só que ela esquece que, na falta dela, até mesmo para a família mexer nisso ou ter algum direito sobre isso, vai ser necessário e obrigatório abrir o inventário. E as custas para se abrir o inventário e a demora que é, como que a família vai sobreviver até isso tudo se desenrolar? Então, o seguro de vida, ele ajuda inclusive nesse processo, no processo da família poder se manter até que tudo esteja bonitinho, certinho e tudo pago, porque as contas não vão parar de chegar, né? A gente sabe que o mundo não para de girar, embora a gente perca um ente muito querido, a gente sente muito, mas as dívidas vão aparecer independente da gente querer ou não. E é isso que a gente precisa ter em mente, se resguardar e passar para o nosso cliente isso. Trazer para ele justamente essa consciência de que hoje, graças a Deus, está todo mundo lindo, maravilhoso, perfeito, as contas pagas, só que ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe, Deus me livre, vamos supor que você está lá negociando com um médico. O médico, ele depende das mãos dele para, obviamente, exercer a função. Ele foi passear com a família dele. Nesse passeio, sei lá, ele caiu, quebrou a mão. Ele não vai ter o movimento da mão por um período. E como que ele vai fazer para poder ter a renda dele? Aí é onde entra a diária por incapacidade temporária. Então, assim, o seguro de vida, ele pode, inclusive, ajudar e contribuir nesses tipos de situações, não só na morte da pessoa para a família da pessoa, não. Vocês precisam trazer para o cliente de vocês todas essas vantagens, todos esses benefícios e principalmente dependendo de quantas pessoas dependem desse seu cliente, né? Porque não é incomum a gente ver uma família inteira dependendo de um único provedor. Às vezes tem lá, vou colocar, que você está falando com o homem, né? Tem a esposa dele, tem lá uns 2, 3 filhos, às vezes ele ajuda até a mãe dele. E na falta desse seu cliente, dessa pessoa, como é que vai ficar? A esposa, os filhos, a mãe dele, que tudo depende dele. Então, é justamente não só no hoje, a gente pensar no amanhã e mostrar para ele, já que ele tem essa preocupação de querer o bem-estar da família dele, enquanto ele está aqui, ele está podendo fazer, né? Graças a Deus está saudável, está forte, está correndo atrás e está mantendo tudo isso. E na ausência dele, como é que vai ser? Então, tragam para eles justamente essa preocupação. E quando vocês estiverem fazendo as perguntas, vai sempre dando essa conotação para ir trazendo para ele essa mentalidade de que realmente é algo muito necessário para ele. Ah, tá. Obviamente, você vai receber algumas objeções dos clientes quando você estiver falando com ele. O que eu te indico? Para você anotar. Anota toda e qualquer objeção que o cliente fizer para você. E tenha em local fácil. Por quê? Porque isso vai te ajudar para os próximos casos. Isso vai te ajudar para você formular uma próxima pergunta. Por isso que eu falei, aqui eu dei um norte para vocês de mais ou menos das perguntas que vocês vão fazer para o cliente para poder apresentar uma cotação para ele. Mas se para você eles perguntaram, ou você viu a necessidade, ou a seguradora que você trabalha tem uma pergunta N que não está aqui, coloque. Então faça um formuláriozinho. No começo, principalmente, é muito difícil você decorar de cabeça. E mesmo que você tenha de cabeça, às vezes você vai estar num dia não tão legal que você pode esquecer. E não tem coisa pior ou mais chata do que você, depois de uma reunião, inclusive a reunião foi para isso, né? Para você colher lá todas as perguntas que você necessita para poder apresentar para ele a cotação. Imagina depois dessa primeira reunião que você fez, ele desprendeu lá do tempo dele para você,
Aí você esqueceu de fazer uma pergunta muito importante para ele, você tem que ligar para ele perguntando: olha o quão chato não é. Ele já vai te ver com um olhar negativo, alguém que não está preparado. Então, esteja preparada. Anote todas as perguntas que você tem que fazer, mesmo que lá na frente dele mesmo, você passe um pente fino, tá? Vai fazendo cheque. Perguntei. Não perguntei. E pergunte. Só não saia de lá faltando alguma informação e não conte com a sua cabeça. Inclusive, na conversa, pode surgir outra pergunta que você acha interessante anotar e você anote. Então, tenha lá montado bonitinho quais são as perguntas que você vai fazer, se prepare para a reunião, tá? Não ache ruim caso receba alguma objeção que não saiba de imediato, pois ela fará você se aprimorar cada vez mais até ter tudo na ponta da língua. No começo, eu, com certeza você, a gente fala, poxa vida, que eu achei até que estava claro. Ah, a pessoa me perguntou, justo que eu não sei responder, e você meio que fica aborrecido. Gente, não fique. Mesmo que você pegue aquele cliente mais meticuloso, aquele cliente mais analítico, agradeça por ele ser assim. Sabe por quê? Porque mesmo que você esteja muito tempo nesse mercado, às vezes a gente vai tão no automático e vai tão no básico, porque a maioria só pergunta o básico, só quer saber do básico, que realmente a gente vai deixando algumas coisinhas de lado. E esse seu cliente analítico, ele vai te perguntar justo essa coisinha que você deixou de lado. Você pode não ter a resposta naquele exato momento. Seja honesta, fala que você vai buscar a informação e depois vai passar para ele, para que na apresentação que você passar lá na cotação para ele bonitinho, você já esteja tudo claro, transparente, com todas as objeções que ele levantou naquela sua primeira entrevista. E agradeça até. Eu não estou falando agradeça de falar para ele, muito obrigada por ter perguntado isso. Não, estou falando internamente. Agradeça por ele ter feito essa pergunta que você não soube responder na primeira reunião, mas que você vai buscar informação e que isso vai te enriquecer cada vez mais nas suas próximas reuniões. De repente, a pergunta dele pode ser, inclusive, algo de valor que você possa mostrar como um benefício para o seu outro cliente. Então, quando a gente tiver uma objeção, não se sinta como a pessoa está tentando te testar, ou não se sinta acuado pelo fato de você não saber a resposta naquele exato momento. Pelo contrário, sinta que aquilo serviu para que você se prepare para uma próxima vez. Então, sempre veja como algo positivo toda e qualquer objeção. Óbvio, anote-a. Para se acontecer de novo, você, se não tiver na ponta da língua, tiver ali anotado e poder responder mais rápido possível para o seu cliente. E como iniciar? Como que a gente inicia? Vendendo seguro de vida, um seguro de residência, automóvel, qualquer seguro. Como tudo na vida, gente. A gente inicia iniciando. Não tem outra maneira de eu falar para vocês. Não tem. Ai, Luana, fala sério. Mas não existe, gente. Você só vai conseguir iniciar iniciando. A gente só aprende a fazer algo fazendo. Como é que você, eu ou qualquer outra pessoa aprendeu a andar? Primeiro a gente engatinhou, depois a gente foi lá meio que se equilibrando, até a gente conseguir de fato ficar firme e caminhar sem nem precisar olhar para o chão. E mesmo assim, ainda hoje, a gente sabendo andar, correr, dançar, a gente às vezes tropeça. É normal. E você não tem que se sentir, às vezes, abatido por um tropeço. Assim como quando a gente aprende a falar. Ainda hoje a gente gagueja. Então, é normal, a gente erra as palavras no início, uma ou outra palavra que a gente não se atentou, ou até mesmo que você desconhece.
Você não precisa ser um professor Pasquale. Você precisa, obviamente, ter uma boa dicção, ter sim um bom vocabulário para poder falar com o seu cliente. Inclusive, eu até falo para todo mundo, procure evitar o segurez, né, que a gente fala. Procure evitar usar termos muito técnicos com o seu cliente. Ele não é obrigado a saber termos técnicos. E você não vai se mostrar para ele sendo PhD no negócio, falando palavras que só quem é do ramo entende. Pelo contrário, aí você está trabalhando contra você mesmo, porque você está fazendo ele trazer cada vez mais objeções para você. Por isso que você tem que falar a linguagem dele, você tem que ser claro quando você transmitir uma mensagem. E também não desistam diante de alguns nãos. Insistam, achem o método de vocês melhor para poder vender. Óbvio, hoje a gente aqui está falando de seguro de vida, mas isso é para qualquer ramo. Às vezes você está lá, falou com o cliente, deu o seu melhor, estudou sobre o assunto, anotou as objeções, perguntou para um comercial, pediu ajuda para um colega de profissão. Para você, a sua apresentação foi, nossa, a the best. E o cliente falou não. Acontece. Às vezes ele não está no momento de fechar um negócio, mas você não tem que desistir por conta disso. Insiste, vai para o próximo. E esse cliente que hoje te falou não, amanhã ou depois ele vai te procurar e o melhor, ele já vai estar amaciado. Sabe carne quando você bate lá para poder deixar ela mais macia? Ele já vai saber mais ou menos, ele já vai direto ao ponto. Então, não desista pelo não que você ouviu hoje. Imagina se todo vendedor desistisse no primeiro não que ele ouve. Não teria casos de sucesso como a gente tem muitos por aí. Então, insistam, achem a melhor maneira de vocês abordarem o cliente de vocês. As pessoas que vocês vejam lá que podem estar propensas a fazer um seguro de vida ou que você vejam até a necessidade, né? Porque você vai sentindo qual cliente é bom abordar e qual não vale a pena você insistir. Porque, vamos supor, para fazer um seguro de vida, por exemplo, né? Que é o tema da nossa live de hoje. Você está insistindo naquele seu cliente ou naquele seu conhecido, na indicação, naquele familiar, não sei, mas que é solteiro, tá em fase ainda de faculdade, né? Última coisa que vai passar na cabeça dele é um seguro de vida. Por quê? Porque ele é solteiro, ele ainda não tem essa noção de responsabilidade de um seguro de vida. O que ele está querendo? Ele está no início da carreira dele. Na verdade, ele nem começou, né, a carreira dele, tá lá fazendo a faculdade dele, tá pensando em tirar a habilitação, em comprar o primeiro carro. Então, para esse tipo de cliente, não vai se desgastar com um seguro de vida. Você pode ofertar um financiamento, até mesmo um consórcio, outros tipos de seguro. Se ele tiver o carro, o seguro do carro, outros tipos de seguro. Então, cada perfil de cliente é um tipo de seguro que você oferta para ele. Agora, se te indicaram ou se você tem os seus parentes que já trabalham, tem até o seu negócio próprio, tem é médico, é dentista, é casado, tem filhos, ou é responsável pelos pais, né? Porque às vezes a pessoa ela não é casada, mas os próprios pais viram os dependentes dela, daquele filho. Então, assim, se você tem uma pessoa neste perfil, aí faz sentido você ofertar um seguro de vida. Ou seja, sempre que na falta daquela pessoa causar um impacto na vida de outras e que para ela é importante. Então, veja na sua carteira ou veja no seu hall de amigos, entre os seus familiares, quem tem esse perfil. E aí você oferta o seguro adequado
para esse tipo de perfil. Então você tem que saber que cada tipo de perfil tem um tipo de seguro que você pode ofertar. É por isso que esse ramo ele é maravilhoso, porque assim, ele tem uma gama de produtos, ao mesmo tempo, né, você não pode se perder nessa gama de produtos, né? É por isso que eu digo na maioria das minhas lives e já falei muitas vezes que assim, para você não se perder, foque nos 2, 3 ramos, que é aquilo que você vai fazer a sua corretora virar, trazer dinheiro, pagar suas contas, projetar o seu futuro, as suas metas, quais são os seus objetivos. Porque assim, se você focar em 2, 3, você vai buscar clientes de acordo com esse produto que você focou. E esses clientes vão te indicar outros clientes. Indicar, o pessoal fala, não é indicar, é recomendar. Que seja recomendar, que é uma coisa até mais assertiva. Por quê? Porque você vai ser conhecido e vai ganhar autoridade nisso. Você vai acabar se tornando especialista no nicho que você escolheu. Você escolheu focar na sua corretora o seguro de vida, se torne especialista nisso, ofereça cada vez mais para mais pessoas e vai fechando. Só fechei um, só fechei 2, amanhã você está fechando 5, 10. Por quê? Porque é justamente você fazendo que vai te trazendo conhecimento e vai te tornando cada vez mais perito no assunto, e as pessoas ao seu redor e os clientes que você fechou esse seguro vão te vendo como autoridade para poder querer que você faça dos conhecidos deles também. Como montar a sua carteira? Como montar a sua carteira? Você precisa nichar qual público quer atingir. Então, assim, tudo é bom você nichar. Como a gente está falando do seguro de vida, você vai querer focar mais em quê? Mais para empresas, mais para médicos, mais para um perfil masculino ou feminino. Por quê? Porque o seguro de vida, ele tem essas diferenciações. Óbvio que você pode trabalhar todos eles, mas se você focar, vamos supor, só para empresas, ou só para médicos, ou só para o público feminino, você vai se tornando especialista do especialista, entende? Então, isso vai melhorando cada vez mais a sua maneira de vender também. Por quê? Porque cada nicho dentro do seguro de vida, ele tem as suas peculiaridades. E aí, se você tá PhD em um determinado nicho que você escolheu, fica mais fácil até para você mesmo. Você vende, nossa, só de abrir a boca você já está vendendo. 2, você precisa traçar uma meta e, se possível, torná-la pública. Por que a gente fala de torná-la pública? Torná-la pública, gente, não é colocar na internet, na Veja, sabe, no Estadão, né? Como a gente dizia antigamente. Não. Você torná-la pública é para os seus conhecidos, é para os seus familiares, é para o pessoal da sua equipe, de onde você trabalha. Se você não tem uma equipe, que seja para você mesmo, mas pregue lá na parede e fixe, para sempre que você olhar, você lembrar, a minha meta é essa. E aí vai ser mais fácil você não fugir dela. Vamos supor que você colocou que a sua meta é agendar 5 visitas por dia. Você tem que ligar, sei lá, no mínimo para umas 10, 15 pessoas, depende o grau de conversão que você tem de cada ligação que você faz. Mas vamos supor que seja isso. Você tem que agendar 5 entrevistas. Você ligou para o primeiro? Não. Liga para o próximo. Agendou? Não. Liga para o próximo. Agendei o primeiro. Só faltam 4. E vai ligando até você agendar as 5 visitas. Por quê? Você colocou que a sua meta é agendar 5 visitas por dia. Suponhando que seja essa, tá? Assim, você já inicia o seu dia indo atrás dessa meta. Aí você foi atrás dessa meta, pronto, você foca em outra tarefa que você tem que fazer na sua empresa, na sua corretora. 3. Agende muitas visitas, reuniões. Nada de falar em momentos inoportunos como comemorações.
Obviamente, né? Por que agendar muitas visitas, muitas reuniões? Porque quanto mais você agenda, mais a probabilidade de haver um fechamento. Porque não necessariamente o fato de você ter agendado a visita significa que você vai fechar aquele negócio. Você está com meio caminho andado? Está. Mas a pessoa ela só vai tomar a decisão final depois que você apresentar para ela a cotação. Por isso que eu falei no início, não se frustre caso você agende a primeira reunião, colha todas as informações, monte a apresentação, né? Para isso, óbvio, você fez lá a pesquisa nas seguradoras que você trabalha, montou a apresentação bonitinho, voltou com o seu cliente, apresentou para ele e mesmo assim ele te falar não. Não se frustre, é normal, acontece. Hoje ele pode ter dito não, amanhã ele pode dizer sim. Então, por isso, quanto mais visitas você agendar, mais reuniões você agendar, maior a probabilidade de você fechar um negócio. E por que eu falo para você não comentar em momentos inoportunos? Porque assim, gente, se você tá numa confraternização, tá num aniversário, tá num churrasco, tá em qualquer local, tá num evento que seja da empresa XPTO, não vá falar de seguro, de vida, querer vender nesses momentos, porque senão você vai se tornar o corretor chato. Aquele corretor que quando a pessoa te vê, ela vai buscar um refrigerante para tomar, é a hora dela ir no banheiro. Por quê? Porque ela vai fugir de você. As pessoas vão começar a fugir de você se todo momento inoportuno você querer vender alguma coisa para elas. Então você precisa saber o momento certo. As pessoas, elas têm que saber sim que você é corretor, quais são os produtos que você vende, mas não as aborde em momentos que não é para isso. Você foi lá no churrasco da família, você não vai estar na rodinha lá dos seus parentes tentando vender A, B ou C. Pode surgir uma piadinha ou outra de algum comentário que foi feito, pode, mas não que você tá lá tipo forçando uma venda, entendeu? Vou te dar um exemplo que já aconteceu. A gente estava no encontro de família, né, numa reunião, um churrasco aí de algum aniversário, e aí tem lá aquele comentário: nossa, meu celular foi roubado, né? Hoje em dia é quase incomum isso. Meu celular foi roubado. Aí você comenta: nossa, mas e aí, né? Você tinha seguro dele? Fez seguro? Você dá só essa pimentadinha para as pessoas em volta poder saber: nossa, olha, realmente a pessoa perdeu o celular, não tinha seguro. Se ela tivesse, ela não teria tido o prejuízo que ela teve. E aí você fala: eu faço numa próxima oportunidade, se você quiser, você entra em contato comigo. Entendeu? Você dá uma apimentadinha, mas não que você está falando para a pessoa: não, vem aqui, vamos fazer, vamos cotar, vamos fechar. Não! Você joga a sementinha para todo mundo à volta saber que você trabalha com esse produto e qual é o benefício se a pessoa que teve esse problema teria caso ela tivesse um seguro. Entendeu? Joga isso e sai andando, tá? Então, assim, você tem que saber ter esses tipos de feeling, ok? Elaborar o script da reunião, fazer as perguntas certas para entender a real necessidade e, assim, apresentar uma cobertura que o atenda. Porque, assim, se você for com o script da reunião montadinho e fazer as perguntas certas pro cliente que você está ali conversando, porque é aquilo que eu falei, cada cliente é um cliente. Então, não adianta você fazer toda aquela gama de perguntas, sendo que você sabe que algumas não cabe àquele cliente. Você tem que fazer as perguntas certas. Você já teve ali mais ou menos como que é aquele cliente, você já conhece mais ou menos como que é aquela pessoa que você marcou a reunião. Vá com o script bonitinho, vá com as perguntas certas, para você colher realmente qual é a necessidade daquele cliente e poder depois apresentar uma cobertura que vai atender na dor dele, sabe?
É por isso que você tem que saber aonde incomoda ele o fato dele não ter um seguro. O fato de, na falta dele, a família dele vai ficar com uma dor de barriga para resolver. É isso que você tem que pegar do seu cliente quando você for para a sua primeira reunião com ele. Ter um roteiro de apresentação da proposta. Você precisa conduzir a negociação, não o cliente. E sempre, antes dos valores, apresentar os benefícios para a dor dele. Porque assim, a gente sabe que tem cliente que eles tentam comandar a reunião. Às vezes é o perfil da pessoa. A pessoa ou é um empresário, ou é um diretor, ela já tem aquele perfil de sempre estar comandando, de sempre estar dando as diretrizes. Porém, você tem que deixar claro para ela que no assunto que vocês estão falando, quem domina é você. Então, quem tem que conduzir a negociação é você. Jamais você vai deixar o cliente conduzir a conversa, né? A entrevista. Óbvio que ele vai trazer as objeções dele, óbvio que ele vai falar quais são as dúvidas dele, normal. Mas quem tem que conduzir é você. Quem tem que mostrar para ele quais são os benefícios, o que é que ele tem que fazer ou não, é você. E quando você for para a sua segunda reunião lá com ele, você tem que apresentar antes dos valores os benefícios. Então, assim, não é incomum, já vi muitas vezes a pessoa, não, eu fiz aqui o estudo para você, o valor é X. Aí você fala, mas espera, que caro. Óbvio que a pessoa vai achar caro. Você não mostrou benefício nenhum. R$1 é caro para nada. Se você não apresentar nada, R$1 que você falar vai ser caro. Então, primeiro, apresente quais são os benefícios, o que aquela apresentação que você está mostrando para ele vai sanar uma possível dor que ele tenha lá na frente. E aí, o valor que você mostrar vai chegar a ser ínfimo. Por quê? Porque primeiro você mostrou para ele qual é a vantagem, qual é o benefício. A cura para aquela dor que hoje ele nem tem, mas se ele tiver, já está ali sanada. Então, primeiro, benefício, depois, valores, ok? Anote todas as objeções do seu cliente, já falei anteriormente, né? Que isso vai te deixar melhor preparado para as próximas reuniões. Então, assim, por que eu repeti isso? Porque, às vezes, aquele cliente te trouxe uma objeção, você até buscou. Se você tinha de imediato, show de bola. É uma coisa que você vai saber responder umas próximas vezes. Mas se você não tem de imediato e você teve que buscar a informação com outrem, ou teve que pesquisar nas condições gerais, deixa anotado. Amanhã você pode esquecer dessa resposta que você deu. E aí vai ficar mais fácil para suas próximas reuniões, para os seus próximos clientes, tá? Por isso que eu repeti, anote e deixe fácil para você. Eu aqui, em todo negócio que eu fecho, quando tem um questionamento que, ou na verdade eu já ouvi, mas não lembro a resposta, ou eu tenho dúvida se mudou, porque às vezes acontece isso. As companhias, elas mudam as regras, né, de um produto ou outro. Não é incomum. Então, por isso que a gente tem que ficar se atualizando, tem que ficar se reciclando, para justamente a gente ter a resposta de bate-pronto. Porém, surgiu uma dúvida, mesmo que seja uma pergunta repetida que você ouviu, vá se atualizar, vai ver se continua daquela maneira que você tem em mente, porque se não for, passe para o seu cliente e já anote, ok? Peça a recomendação, que é diferente de indicação, porque recomendação tem mais valor. Ah, Luana, por que tem mais valor? Porque assim, quando a pessoa recomenda algo a alguém, é porque é como se ela já aprovasse aquilo. É como se ela já estivesse endossando que aquilo é bom. Quando indica, você indica, vai lá, ó, vai naquele lugar, faz ali. Eu nunca provei, mas já ouvi falar, entendeu? Indicação tem um cunho de menor valor. E recomendação não. Recomendação, a pessoa ela já está aprovando. Então, peça recomendação.
assim que você fechar um negócio com o seu cliente, e peça mesmo. Você vai chegar no cliente que você acabou de fechar o negócio, você me recomendaria para quem? Quem você acha no seu rol de conhecidos ou familiares que teria essa mesma necessidade para eu poder conversar com essa pessoa? E anota o telefone, o nome dessa pessoa e entre em contato com ela. É muito bom quando a gente tem recomendação. Gente, quando a gente tem uma recomendação de um cliente nosso, a gente está com meio caminho andado. Eu já admiti muitas vezes para vocês que eu não sou uma pessoa comercial, ou seja, eu não nasci com essa veia comercial. Eu tive que desenvolvê-la no longo, né, desses mais de 20 anos que eu tenho nessa carreira. E ainda hoje o pessoal fala, não, Ana, você é comercial sim, tal. Eu acredito até que eu sou muito mais técnica do que comercial. Por quê? Porque eu primeiro tenho que dominar o assunto que eu vou falar para depois eu falar dele. Então, assim, se você não tem esse perfil comercial, não ache que esse negócio não é para mim, ser corretora não é para mim, não vai dar certo. Vai! Gente, eu assumo, eu já falei para vocês aqui várias vezes, eu não nasci com veia comercial. Eu nasci com veia administrativa. Eu sou muito de planilha, eu sou muito de analítica. Sim, eu sou o cliente chato de vocês. Então, por isso que eu entendo muito esses clientes que são mais detalhistas. Porque eu sou esse tipo de cliente. Quando eu vou comprar qualquer negócio, eu já pesquisei sobre esse negócio. E quando eu sei mais do que a pessoa que está me vendendo, eu confesso a você que aquilo, assim, eu já vejo com um olhar negativo. Então, por isso que eu falo para vocês que não é para vocês encararem com maus olhos quando algum cliente te faz alguma objeção que você não domine. Não, de repente você só encontrou pessoas até este momento que não tinha esse conhecimento mais aprofundado. Mas é bom você ter para, inclusive, você melhorar até a sua carteira de clientes e ter um propósito. O porquê que eu falo que você precisa ter um propósito? Porque, assim, se você tem um propósito para poder focar no seguro de vida, fica mais fácil você atingir a sua meta para ter uma carteira vitalícia de seguro de vida. Então, você precisa... Porque, assim, muitos corretores, quando vão iniciar nessa carreira, inclusive... mas seguro de vida, ele dá um retorno baixo. Eu não vou negar. Se você fechar um seguro de vida, realmente ele vai te dar um retorno baixo. Agora, paralelo ao seguro de vida, como você está iniciando, por isso que você tem que ter um propósito e saber que é algo a longo prazo. É como quem mexe muito com investimento. Você tem o de curto prazo e você tem o de longo prazo. O curto prazo é para dor mais emergente, né? São para as contas do dia a dia, para a reserva de emergência. E o investimento a longo prazo é para você poder fazer aquela viagem tão sonhada, comprar a sua casa própria, o seu carro, à vista. Então, assim, no nosso negócio de corretor de seguro, não é muito diferente do mundo das finanças. Por isso até que eu fiz essa analogia. Porque, assim, que você vai ter as suas contas diárias para pagar? Vai. Então, por isso que eu até falei, trabalhe uns 3, 4 ramos, foque, né, em 3, 4 ramos para sua corretora, para você deslanchar, para você fazer ela trazer dinheiro. Por quê? O primeiro deles, eu aconselho aquele nicho que te traz valor mais rápido. Por quê? Para você pagar suas contas diárias. Água, luz, telefone, o seu material de trabalho, o computador, o celular, a internet. Aí você tem um outro nicho que, vamos supor, é o seguro de vida, para você poder trabalhar o longo prazo. Então, você tem as suas contas pagas, o seu dia a dia, né, naqueles ramos que te trazem um retorno mais rápido,
e é um retorno, inclusive, monetário maior, e você também vai ter para os seus objetivos, para o seu propósito futuro, como se fosse até uma aposentadoria, digamos assim. Então, assim, você não deixou de resolver a sua dor de hoje, né? Mas também você está pensando na sua dor futura. Então, vamos supor, você tem as suas contas pagas hoje em dia, bonitinho, você está saudável, lindo, maravilhoso. Mas amanhã, quando você estiver começando a desacelerar, porque é natural de todo mundo, né? Por isso que existem as aposentadorias, como é que vai ser? Você vai depender de uma aposentadoria pública do governo, que está cada dia mais uma loucura diferente da outra e cada vez menos os aposentados estão recebendo? Você também, óbvio, né, ainda mais trabalhando com isso, pode ter uma previdência privada, pode ter um seguro de vida? Pode, mas você também pode fazer tudo isso vendendo, tendo a sua carteira de clientes. Por quê? Seguro de vida é aquele seguro que você tem um trabalho na venda. Diferente, vamos colocar, do mais vendido, o automóvel. O automóvel, você tem um trabalho na venda, você tem um trabalho para administrar ele durante um ano e você tem um trabalho no sinistro, né? Porque ele é renovável todo ano, então todo ano você vai ter que falar com aquele cliente, todo ano corre o risco desse cliente precisar de uma assistência 24 horas, de um sinistro, mudou de endereço, mudou o perfil, mudou. Você tem esse ajuste no decorrer de um ano. O automóvel, ele te dá uma manutenção muito maior. Não é bom vender automóvel, Luana? É muito bom vender automóvel. Eu iniciei vendendo automóvel, eu vendo automóvel até hoje. Automóvel, para mim, é muito saudável. Eu sei administrar com as mãos nas costas, porque eu vendo há mais de 20 anos. Para mim, não é um bicho de 7 cabeças como é para quem está iniciando. E aquilo que eu digo, o seu telefone vai tocar é para o seguro automóvel, levando em consideração aquele que você tem um retorno um pouco maior para, inclusive, pagar as suas contas do dia a dia. Que hoje em dia as pessoas também procuram o seguro para equipamento portátil, como o celular, por exemplo, procuram. Inclusive, é um tipo de seguro que as pessoas estão procurando até muito mais pela internet. Ou seja, sozinha elas vão lá e fazem. Então, se você ainda não está na internet, se você ainda não tem lá um link que você disponibiliza para os seus segurados ou divulga, para eles mesmos poderem contratar sozinhos, porque tem pessoas que preferem fazer sozinho, mas desde que esteja na sua corretora, começa a pensar nisso também, tá? Porque eu não vou nem falar que o mundo está mudando, o mundo está mudado, né? A gente tem que entrar nessa era digital, cá estou eu, por que será, né? E eu não vou dizer que vocês precisam começar a fazer live, precisam mostrar para outros corretores como é que funciona. Não, não é isso. Eu quis fazer isso para poder ajudar os outros corretores que estão tendo dificuldade, principalmente no início de suas carreiras, para poder mostrar a experiência que eu trago na minha bagagem e amenizar um pouco a trajetória de vocês, deixando ela um pouco mais suave. É como se você fosse fazer uma viagem para um lugar que você nunca foi, mas você vai lá com os olhos vendados, sem saber o que te espera. Você não se programa? Você não pergunta para alguém que já foi? Você não pede indicação de hotéis, restaurantes, qual roupa levar dependendo da estação que você estiver indo para esse lugar? Então, é exatamente isso aqui que eu estou buscando fazer para vocês, corretores, que têm menos experiência do que eu. É justamente mostrar para vocês aonde é que vocês vão, onde é que vocês projetam mais a energia de vocês. Então, por isso que eu decidi fazer desta maneira. Agora, que eu também trabalho de uma maneira digital para os meus segurados, também faço isso.
Aqui eu estou querendo trazer para vocês como é que vocês podem fazer para iniciar na carreira de vocês, ou até mesmo para quem não é iniciante, mas está patinando, ou como eu já falei em outras lives, que eu já falei com outros corretores, que tiraram a SUSEP e deixaram na gaveta. Por quê? Porque essa dor de pagar as contas do dia a dia, até se montar uma carteira e até viver da corretagem, elas preferiram ir trabalhar num CLT ou ter uma remuneração mais rápida. Só que, por isso que eu falo, gente, não desista da carreira. É uma carreira excelente, é uma carreira que te traz muito mais retorno do que hoje esteja você fazendo o que você está fazendo. Porque assim, se lá atrás eu tivesse deixado de lado, que eu já mostrei inclusive para vocês aqui quais eram as objeções que me traziam, e realmente se eu tivesse ouvido outras pessoas, hoje eu não estava aqui vivendo da corretagem de seguros. Então eu quero que vocês entendam que, ok, hoje vocês precisam estar em outros trabalhos, digamos assim, para poder colocar o alimento na mesa, para poder trazer o leite das crianças, etc e tal. Ok, mas você pode fazer em paralelo. Eu fiz assim de início. Faz em paralelo, vai trabalhando seguro hoje, outro amanhã, outro, até chegar o momento que você vai falar, opa, eu posso abrir mão desse e focar só nesse, na corretagem. Por quê? Porque a sua liberdade e você fazer do seu jeito e trazer os seus clientes de acordo com o seu perfil, você vai ver que não tem preço que pague isso. Então, voltando aqui, né, porque eu me estendo um pouquinho, o seguro automóvel, ele dá mais manutenção, porém, eu acho, sim, ele muito valioso, né, é o que pagou, é o que paga as contas do dia a dia, assim, mais fácil, né, a comissão, ela é paga mais rápida. Só que, de uns anos para cá, eu comecei a abrir o leque para outros ramos, que inclusive foi até quando eu trouxe meu marido para trabalhar comigo, e eu falei para ele, você não vai mexer no automóvel, de maneira nenhuma, eu não quero que você aprenda automóvel. Ele sabe o grosso? Sabe, porque eu acho importante você saber o grosso de tudo. Só que ele focou nos outros ramos para justamente a gente aumentar a nossa carteira e para não ficar tão dependente do automóvel, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se de repente amanhã o automóvel vai ser algo como, sei lá, o DPVAT, por exemplo, que é um seguro obrigatório que o próprio governo vai cobrar, entendeu? Ou seja, independente do que você faça e qual produto você oferte, você não pode deixar os seus ovinhos todos numa única cesta. Eu tô jogando uma suposição, tá, gente? Mas é justamente para não correr o risco de amanhã eu me ver numa situação que, como é que eu vou fazer para me alimentar? Eu diversifiquei a minha carteira. Então, eu recomendo que você faça isso. E uma maneira boa para quem está iniciando é o automóvel, sim. Ele dá mais trabalho? Dá, mas é ele que é mais fácil de você iniciar. É o que as pessoas mais buscam, é o que as pessoas têm mais facilidade, mais proximidade. Então, se você está iniciando, você pode iniciar com o automóvel sem problema nenhum. É o mais concorrido também, tá? Isso eu não vou negar, porque às vezes um cliente seu, que você ainda não fidelizou ele, né? Ele ainda não te conhece, ele vai te trocar, sei lá, por R$100 que o outro corretor fez mais em conta? Pode ser que ele te troque. Até você conseguir montar a sua carteira sadia, ou seja, de clientes que te conheçam, de clientes que não te troquem por R$100, porque eles sabem do seu atendimento, eles sabem do seu diferencial, você já passou para eles o seu valor. Então, isso é o que eu tenho para falar sobre o automóvel. Voltando aqui para o Vida. O Vida, ele é importante sim você ter, além de ser uma diversificação para sua carteira, para você poder montar como se fosse a sua aposentadoria. A Luana traz pouca remuneração? Sim, traz pouca remuneração comparado a muitos outros seguros. Mas no montante, né, no volume que você fechar de seguro de vida, ele é algo que pode te trazer até mais remuneração.
Por quê? Primeiro, ele te dá, eu não vou falar que é um trabalho único, mas é um trabalho inicial. O seguro de vida, você tem realmente um trabalho mais inicial. Que você vai lá, montar 2 reuniões, fazer apresentação, trazer para o cliente essa necessidade, mostrar para ele a importância dele ter. Depois que você fez tudo isso, fechou o negócio, ele não é renovado de ano em ano, é a renovação automática. Você não vai precisar ter contato com o cliente todo ano para fazer uma nova cotação, para fazer uma nova análise, para poder apresentar para ele como a gente faz com o automóvel. Não. No seguro de vida, você fez o fechamento, foi ali uma vez só, a renovação é automática. Eu não vou nem falar para você, você não precisa nunca mais falar com esse segurado. Pelo amor de Deus, né? Não é isso que eu estou dizendo. Óbvio que você tem que manter um contato com esse seu cliente, mesmo porque esse seu cliente pode ter outros seguros com você. Quanto mais negócios você conseguir fazer com que ele deixe de ter no banco para ter com você, melhor. Porque muitos segurados, no decorrer do tempo, você vai descobrir que ele não tem com você, mas ele está com outro corretor, mas ele está com um banco. E por que não ele não está fazendo com você? Ele já é seu cliente. Então mostre para ele os produtos que você oferta para você trazer cada vez mais esse cliente para próximo de você, para cada vez mais ele ter você como autoridade, ter a confiança em você. E aí, assim, vai ser, eu não vou falar impossível, mas vai ser muito difícil outro corretor tirar esse cliente de você. Então, assim, você tem que trazer esse cliente próximo a você. Então, veja o seguro de vida justamente para você montar, né, essa sua carteira vitalícia, essa sua carteira saudável, essa sua carteira que vai tendo remuneração sem você fazer esforço, que na verdade é isso que funciona. Você teve o esforço inicial e depois você vai recebendo aquele valorzinho pingadinho ali na sua conta todo mês, até você fazer um volume bacana, que esse pinguinho vira um pingão, entendeu? Então, trabalhe os seguros que pagam suas contas atuais, mas também trabalhe esses seguros como seguro de vida, que no montante ele te traz um retorno muito positivo. Sempre busque ser o mais claro possível, assim as objeções irão quase que desaparecer. E isso é verdade, gente, porque assim, quanto mais objetivo você se mostrar para o seu cliente, menos ele vai te perguntar. Você tem que se antecipar à objeção dele. Quando você perceber que o cliente ele está entrando numa dúvida, você já vai lá e dá a resposta. Isso é com o tempo? Sim. Mas você vai pegando esse feeling, você vai sentindo. Por isso que eu falei para você anotar toda e qualquer objeção e ter lá tipo uma cartilha mesmo, para você ir mostrando para o seu cliente, ele pode ter dúvida nisso, já mostra para ele qual é a resposta, qual é a solução para aquela dúvida que ele nem te perguntou. Porque quanto mais claro, mais objetivo você for, menos pergunta ele vai te fazer. E mais você se mostra capaz e autoridade naquele assunto. E menos de 20% dos brasileiros têm seguro de vida. Aí eu te pergunto, você acha que é ruim começar a ofertar seguro de vida? Se menos de 20% dos brasileiros têm seguro de vida. Olha o tanto de gente que você tem para ofertar. Aí você fica triste por conta daquela pessoa que te falou não. Você fica chateado por conta daquele outro que acabou fazendo no banco ou com outro corretor. Gente, foque as suas energias naquilo que vai te trazer retorno. Vão existir clientes que vão fazer com outras pessoas, que vão fazer no banco. Tem perfil para tudo, tem cliente para tudo. Não se prenda nisso. Não deu certo com esse? Parte para o próximo.
Ou você acha que não tem mercado para você? Olha esse mar azul lindo, aberto, maravilhoso para você navegar. Foca nisso. Aí aqui até eu coloquei, conversa com o Papai do Céu, que eu ouvi esse comentário, eu achei muito rico. Imagine no dia que você irá conversar com o Papai do Céu pessoalmente. Aí ele te pergunta, você cuidou da sua casa, fez o seguro para ela, cuidou do seu carro, você tinha seguro para ele, mas da sua vida, que era o mais importante e que mantinha todo o restante, não. Ou seja, a pessoa se preocupa com o carro, ela se preocupa com a casa e ela esquece do principal, que é a vida, que é a família. Então, é isso que você tem que mostrar para os clientes que você for conversar com ele. Principalmente o cliente ideal para esse tipo de produto. Lembra que cada cliente é ideal para um tipo de produto. Se ele não for para o de vida, você não vai insistir nisso. Mas se você tem lá o pai de família, né, que ele tem com você o seguro do carro dele, ele fez lá o seguro da empresa dele ou da casa dele, mas ele não tem o seguro de vida. Aí você pergunta, ele não tem nem no banco o seguro de vida, ele não tem lugar nenhum seguro de vida. Se ele tiver no banco, é meio caminho andado. Você até pede para ele a policy para você poder analisar, só para ver se está realmente bem coberto, se atende realmente a necessidade dele. E aí já é um canal de entrada para você poder trazer esse seguro para você. E se ele não tiver, você fala, tem algo errado aí. Você está se preocupando com o seu carro, você está se preocupando com a sua casa e você não está se preocupando com a sua vida, que é quem mantém tudo isso. Quem mantém os bens que você tem hoje? É você mesmo. E é isso que você tem que mostrar para o seu cliente. A importância que ele está dando para bens materiais não está dando para ele, para a família dele, para o que de fato tem até mais valor. Gente, por hoje é isso. Me estendi não. Ó, hoje até que eu fiquei dentro de um horário bacana. Galera, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim, coloca lá no direct. Siga a gente no Telegram. Eu aviso das lives, até dos atrasos que a gente tem. Eu dou uma dica ou outra que aparece aqui no dia a dia de um segurado, de uma objeção, para inclusive ir melhorando para vocês que ainda não tem cliente, ainda não tem algumas objeções, mas pode ser um estudo de caso que você apresente, porque quando a gente não tem o nosso próprio, a gente usa os dos coleguinha, é normal. Eu também fazia isso no início. Pode fazer, pode usar os meus, não tem problema nenhum. O importante é você ter argumentação para poder fechar o negócio, tá? Então, Telegram, vai lá, e estamos no Insta e no Face também. E o nosso site Luana Rocha Mentoria, que é justamente, né, para os corretores, que estamos aqui neste projeto justamente para ajudar vocês, corretores. Eu quero sim cada vez mais corretores deslanchando nessa carreira, mas bons corretores, tá? Porque às vezes o pessoal me pergunta, você não acha que já está um mercado saturado? Gente, saturado não. Tem sim bastante corretor, tem bons corretores, mas tem corretores, eu vou colocar medianos, né? Como todo negócio. Tem segurados carentes, com corretores que não estão dando a devida atenção. E, independente de ter muitos corretores, existem muito mais clientes e muito mais pessoas propensas a fazer negócio que ninguém está trabalhando. Como eu mostrei aqui para vocês agora, menos de 20% dos brasileiros têm seguro de vida. Ou seja, importa mais a quantidade de corretores que existem ou a quantidade de pessoas que não têm seguro? Gente, estamos aqui para poder ajudar vocês. Quero que vocês, qualquer que seja a dúvida que vocês tenham, me mandem. Eu vou procurar trazer para vocês nas próximas. Eu sempre tento dar uma sacada ou outra de acordo com as perguntinhas que vocês me fazem lá na caixinha de perguntas que eu abro no Insta, tá?
Espero que vocês tenham uma ótima semana. Bora vender, bora ligar para os clientes de vocês, para os parentes, para os amigos, para quem quer que seja. Mas vamos fazer vocês viverem da corretagem de seguros assim como eu iniciei. Vocês também podem, vocês também conseguirão. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.